Nesse vídeo você vai entender tudo sobre banco de questões aqui na ClassBuild, mas eu quero antes que você entenda a lógica por trás. Aqui você vai encontrar duas possibilidades. Você pode criar o seu próprio banco de questões. Então você vai cadastrar questões objetivas, você pode cadastrar questões discursivas, que são questões de autoavaliação, e você pode cadastrar também redação, que aí um professor vai ter que corrigir aquela redação. Inclusive, essa redação pode ser um texto mesmo, mas pode ser uma questão que você quer que o aluno escreva. Uma questão de matemática que você quer que o seu aluno explique, e aí o professor depois tem que corrigir. Essas questões discursivas são um pouco diferentes. Elas são uma questão de autoavaliação. Ou seja, é uma questão que vai ter lá uma pergunta e ao invés do aluno ter que responder na plataforma, ele só vai marcar como acertei ou errei, para que a gente consiga contabilizar a estatística do aluno. Então, a ideia aqui é que o aluno mesmo responda a questão e ele diga se ele acertou ou errou, e aí a gente consegue metrificar e acompanhar o estudo dele ao longo do tempo. Então, você vai ter essas três opções de questões para cadastrar. Banco externo é o banco da ClassBuild que você pode usar nos seus cursos, nas suas aulas. Você importa essas questões. E aqui a gente tem as questões objetivas e tem também as questões discursivas de autoavaliação. São as duas opções que você vai poder escolher. E tudo isso vai ser feito através dessa tela. Então, aqui no banco externo, você vai conseguir fazer esse filtro, observar as questões já adicionadas. Eu vou explicar tudo daqui a pouco direitinho. E você vai adicionar nas aulas. E aqui no banco local você vai criar, você vai trazer as questões que você já criou, que você já tem, e inserir aqui. Cadastrar uma questão, cadastrar uma redação. Tá bom? Então agora eu vou explicar detalhadamente como é que você vai fazer isso de forma muito completa. Existem dois tipos de banco de questões na ClassBuild. A gente tem um banco externo, aqui são quase 1 milhão de questões que você pode organizar nas suas aulas. Nesse caso aqui, eu estou utilizando nos cursos 3.547 questões dessas quase 1 milhão disponíveis. E você tem também o seu próprio banco. Aqui você cadastra suas questões e organiza do jeito que achar melhor. Nesse caso aqui, a gente só está utilizando uma questão. Só foi cadastrado uma questão no meu banco. E aqui em cima você pode criar as disciplinas e cada assunto respectivo a uma disciplina e as classes. Então aqui é muito simples, você vem, cadastra, coloca o nome e já está feito. Disciplina, a mesma coisa, cadastra, coloca o nome e aqui você pode excluir. E dentro de assunto, quando você for cadastrar, você vai dizer o nome do assunto, assunto X, e aqui você coloca a disciplina. Por exemplo, poderia ser crase, um assunto da disciplina de português. Aqui você cadastra e já aparece. Perfeito. Agora, na hora de cadastrar as questões, vamos entender primeiro como é que funciona o seu próprio banco. Dentro de meu banco, você tem questões cadastradas, é quando você quer pesquisar as questões que você já inseriu, você pode colocar aqui por disciplina. Por exemplo, como só tem uma questão, a única disciplina que tem dessa questão é noções de informática. E aqui o assunto específico dela, e aqui você consegue pesquisar e filtrar. Então aqui não apareceu nenhuma porque não tem nenhuma desse assunto. Se eu filtrar aqui por essa disciplina, apareceu a questão. E aqui você tem o ID dela, porque você pode pesquisar assim, ou você pode pesquisar por ID. Aí eu pego o ID da questão que eu quero pesquisar e ela vai aparecer aqui. Eu posso colocar também por vírgula. Então, filtrei e apareceu. Tranquilo. E agora, se eu quiser cadastrar uma nova questão para usar nas minhas aulas, então você vem nessa aba e vai inserindo. É discursiva? Certo ou errado? Múltipla escolha? Classe? Questão do Enem? Qual que é a correta? Letra C. Nível? Não é obrigatório. Dificuldade também não é obrigatório. Ano, banca, órgão, prova. O que é obrigatório? Disciplina. Português, o direito penal pode ser também, e o assunto aqui é a norma penal. Então, colocamos aqui o enunciado da questão, a gente coloca a resolução, questão aqui, uma dica, uma bela dica, alternativa letra A, letra B, aí você coloca as alternativas, e letra E. Pronto, a questão agora já está cadastrada. Já pode inserir a próxima. Tá vendo? Já está com o mesmo assunto aqui, inclusive você pode até continuar inserindo as questões seguindo essa mesma configuração aqui acima. Então já apareceu aqui, se você filtrar, porque está por ID, né? Vamos colocar avançada para mostrar todas, filtrar. A gente agora está vendo duas questões, aquela que a gente acabou de inserir. E aqui você tem também, vamos voltar agora aqui, esse foi o banco
local, o seu próprio banco. Agora tem o banco externo. E aqui a ideia é bem parecida. Você pode pesquisar questões já adicionadas às aulas. Então aqui são 3.547 questões. Você pode filtrar aqui à vontade, pesquisar o ID. Aqui você pesquisa por ID. E você pode também olhar as questões que estão disponíveis para você inserir aqui no seu banco. É para você importar. Então aqui você seleciona as questões, pode filtrar e pode pesquisar. E aí você vai adicionando. Para essas questões que estão aqui, se você quiser inserir e importar para suas aulas, não é por essa tela. Você vai ter que ir lá no curso, lá na aula que você quer inserir, e coloca, e aí elas vão aparecer aqui. Então vamos supor, vamos para um exemplo prático. Vamos entrar aqui em curso. Eu tenho esse curso específico e eu vou querer adicionar umas questões aqui nessa aula de comércio aqui. Então você pode entrar aqui em conteúdo e adicionar umas questões. Você pode adicionar questões do seu banco ou do banco externo. Então vamos supor que eu quero adicionar uma questão do meu banco. Tá vendo que tem essas duas? Posso selecionar essa, adicionar. Pronto. Adicionei a questão, saí. Perfeito, já apareceu aqui, já inseri nessa aula. Mas eu poderia também inserir as questões associadas à aula, porque aqui é um conteúdo, eu coloquei aquela questão associada a esse conteúdo, que é um vídeo, que poderia ser um PDF, poderia ser outra coisa. Mas a questão está associada ao conteúdo. Mas eu posso colocar também questões aqui. E essa questão está associada à aula chamada Comece Aqui. Então eu vou até inserir uma questão aqui diferente, dessa vez agora do banco externo, para mostrar a diferença. Então vamos pegar, por exemplo, essa, adicionar, sim. Ó, já incluída no curso. Então tem em algum momento do curso a gente já colocou essa questão, mas vamos colocar de novo nessa aula. Não tem problema. Então a questão agora está associada a essa aula. E você verá que ela vai aparecer de maneira diferente aqui nos cursos. Então eu vou entrar aqui no curso da Polícia Federal. Na verdade, é aqui mesmo. Comece aqui. Olha a diferença. Então você tem aqui, ó, dentro desse conteúdo, que é o vídeo, a gente tem uma questão ou a questão que está associada à aula. E aí ela aparece aqui embaixo. Então, são duas formas de você apresentar a mesma ideia. Você pode apresentar uma lista aqui que vai vir depois do conteúdo, ou você pode apresentar a lista de questões que vai estar associada ao conteúdo. Então, mais uma vez, aqui você insere a questão associada ao conteúdo, ao vídeo. Isso, se você colocar aqui, ela aparece esse botãozinho do lado do conteúdo. Se você quiser que apareça embaixo, você vai inserir aqui, e aí sim ela aparece uma lista chamada Responder Questões embaixo dos conteúdos, ou seja, está associada à aula, porque uma aula tem vários conteúdos. E aí o aluno pode responder aqui de maneira muito tranquila, pode filtrar as certas, as erradas. Aqui embaixo, depois dele responder, você verá que a resolução, a dica, só aparece se tiver cadastrada, né? Se não tiver nada cadastrado, não aparece. Aqui o aluno pode comentar, pode fazer uma anotação. Isso aqui, a anotação só aparece para o aluno que fez, não aparece para os outros. E aqui o histórico de respostas, que dia que eu respondi, qual foi a letra que eu marquei. Então, assim você consegue abranger tudo aqui. Você tem essa flexibilidade para apresentar as questões da maneira que você achar melhor. E tem mais uma forma de apresentar as questões. Então, você viu que a gente pode apresentar aqui no curso, associado a um conteúdo ou associado a uma aula. E você também pode deixar essas questões associadas aqui de maneira livre na aba Questões. O que isso significa? Que todas as questões que você adicionou nos cursos vão aparecer misturadas aqui. Então, aqui a gente tem 3.549 questões. Então, o aluno, em vez de ele ter que assistir uma aula e fazer as questões daquela aula, aqui ele pode fazer de maneira livre. Então, vamos supor que ele quer fazer só questões de português e raciocínio lógico. Pronto, ele quer pegar 2 disciplinas, ele quer pegar alguma banca específica, algum ano, órgão, ele vai filtrando aqui, classe, assunto, escolher os assuntos. Aqui, por exemplo, se eu filtrar só essa disciplina, vamos filtrar aqui e ver como que fica. Filtrei, 1.151 questões. Então, aqui eu já tenho só questões de português e raciocínio lógico. Aí o aluno pode selecionar também embaralhar as questões, se ele quiser embaralhar, ele quer colocar, por exemplo, aqui só 60 questões, porque ele quer fazer um simulado. Então, pronto, dessa forma aqui, ele filtrou, 60 questões embaralhadas, ele vai responder e vai ver quanto que ele consegue ter de desempenho nessas 60 questões. Aqui também ele pode
salvar um filtro. Isso aqui é fantástico para o aluno que está estudando, porque vamos supor que ele detalhou bem aqui, colocou a banca, o ano que ele quer, os assuntos e tudo. Só as questões, sei lá, incorretas, as erradas, ou só questões pendentes que ele nunca fez, salvar um filtro. Então, filtro português mais raciocínio lógico. Salvei. Ó, o filtro apareceu aqui. Então, ele pode ir editando e criando novos filtros. Por exemplo, só as questões corretas. Aí eu posso agora editar, salvar um novo filtro. Eu estou editando um filtro existente, né? Então, eu quero agora adicionar um novo filtro. Então, vamos filtrar aqui. Ó, aí se você clicar em salvar aqui, ele vai atualizar esse filtro que já existe. Ou eu posso limpar aqui. E aí, ó, limpei. Então agora eu vou inserir um novo filtro. Só questões da VUNESP, por exemplo. Filtrar. Salvar o filtro. VUNESP. Pronto. E aqui eu estou agora com um segundo filtro. Então eu posso selecionar o filtro que eu já criei. Ou eu posso limpar. E aí criar um novo filtro. Só questões de 2020, filtrar de novo, salvar o filtro. Pronto, isso aqui aparece só para o aluno, filtro 2020. Então aqui o aluno vai ter todas as opções de filtro, pode excluir também, criar novos. Isso faz ele ganhar muito tempo. Isso é bom demais para o aluno que está estudando. Então são as 3 formas. Você pode apresentar as questões aqui de maneira livre, você pode apresentá-las aqui nos cursos, essas questões associadas a um conteúdo, e você pode apresentar elas logo aqui embaixo. Então, vai ficar mais ou menos dessa forma. Tá vendo? Ó, aqui a gente tem 93 questões associadas a esse conteúdo, 200 questões de ortografia e acentuação, 96 de classes gramaticais, e assim por diante. E já mostra aqui, ó, quantas o aluno já fez. Ele fez 5 de 42, aqui ele fez 16 de 216. Então, ele já está crescendo aqui no desempenho, já está resolvendo, e a ideia é tentar finalizar tudo. Então, é dessa forma que você organiza as questões na ClassBuild.